Esse vídeo é do canal Professor Terra Plana, um ótimo canal. Link na descrição desse vídeo. Passa lá e inscreva-se. Lobos em pele de cordeiro puxaram a lã sobre os nossos olhos. Por quase 500 anos, as massas têm sido completamente enganadas por um conto de fadas cósmico de proporções astronômicas. Fomos ensinados uma falsidade tão gigantesca e diabólica que ela tem nos cegado de nossa própria experiência e senso comum de ver o mundo e o universo como verdadeiramente são. Através de livros e programas pseudocientíficos, mídia de massa, educação pública, universidades e propaganda de governos, o mundo tem sofrido sistematicamente lavagem cerebral e sido lentamente doutrinado por séculos rumo à crença indiscutível da maior mentira de todos os tempos. David Wardlaw Scott disse: crianças são ensinadas em seus livros de geografia, quando jovens demais, para aprender direito o significado de tais coisas, que o mundo é um grande globo revolvendo ao redor do Sol, e a história é repetida continuamente, ano a ano, até atingirem maturidade, numa época em que geralmente tornam-se tão absortas em outras matérias, de modo a ficarem indiferentes quanto ao ensinamento ser verdadeiro ou não, e como não ouvem ninguém contradizendo-o, elas presumem que deve ser a coisa correta, se não acreditar nele, ao menos recebê-lo como um fato. Elas então dão tacitamente seu assentimento a uma teoria que, se lhes fosse apresentada primeiramente nos chamados anos de discrição, elas a teriam rejeitado de uma só vez. As consequências de mau ensinamento, seja na religião ou na ciência, são bem mais desastrosas do que geralmente se supõe, especialmente numa era luxuriosa, laissez-faire como a nossa. O intelecto fica enfraquecido e a consciência endurecida. Por 500 anos, uma cabala de adoradores do Sol tem propagado essa cosmologia nihilista e ateísta, acreditada sem questionamento pela vasta maioria do mundo. Fomos ensinados, contrário a todo senso comum e experiência, que a aparente terra plana e imóvel debaixo de nossos pés é, na realidade, uma bola massiva em movimento, girando pelo espaço a cerca de 1000 milhas por hora, oscilando e inclinada a 23,5 graus em seu eixo vertical, enquanto orbita o Sol a arrebatadores 67.000 milhas por hora, espiralando em concerto com todo o sistema solar a 500.000 milhas por hora ao redor da Via Láctea e cambaleando pelo universo em expansão para longe do Big Bang a incríveis 670 milhões de milhas por hora. Mas você não pode sentir ou experienciar nada disso. Fomos ensinados que uma força misteriosa chamada gravidade, um magnetismo mágico responsável por impedir que tudo caia ou voe da Terra-bola giratória, é justamente forte o bastante para segurar pessoas, oceanos e a atmosfera firmes à superfície, mas justamente fraca o bastante para permitir moscas, pássaros e aviões levantarem voo com facilidade. David Wardlaw Scott escreveu: lembro-me de ser ensinado quando menino que a Terra era uma grande bola revolvendo a uma taxa muito rápida ao redor do Sol, e quando expressei ao meu professor meus temores de que as águas dos oceanos tombariam para fora, fui informado que elas eram impedidas de tombarem pela grande lei gravitacional de Newton, a qual mantinha tudo em seu devido lugar. Presumo que meu semelhante deve ter mostrado alguns sinais de credulidade, pois meu professor imediatamente acrescentou: posso lhe mostrar uma prova imediata disso. O homem pode rodopiar ao redor da cabeça um balde preenchido com água sem que ela derrame, e assim, de maneira semelhante, podem os oceanos ser levados ao redor do Sol sem perderem uma gota. Como essa ilustração foi evidentemente tensionada a resolver a questão,
Eu então nada mais disse sobre o assunto. Houvesse tal sido proposto a mim posteriormente enquanto homem, eu haveria respondido algo como o seguinte: Senhor, perdoe-me por dizer que a ilustração que o Senhor deu, a de um homem rodopiando um balde d'água ao redor da cabeça e os oceanos revolvendo ao redor do Sol, não confirma em nenhum grau seu argumento, porque a água, nos dois casos, está colocada sob circunstâncias inteiramente diferentes, e para que tenha algum valor, as condições em cada caso devem ser as mesmas, as quais não são aqui. O balde é um recipiente oco que segura a água dentro dele, ao passo que, conforme seu ensinamento, a terra é uma bola, com uma curvatura contínua para fora, a qual, de acordo com as leis da natureza, não poderia reter nenhuma água. Fomos ensinados que a terra-bola gira a uma velocidade constante, arrastando perfeitamente a atmosfera consigo. Então, não podemos sentir a menor quantidade de movimento, perturbação, vento ou resistência do ar. Eles dizem que não podemos sentir nada desse movimento, porque o velcro mágico da gravidade puxa a atmosfera precisamente consigo, e não podemos medir nada desse movimento porque as estrelas estão tão incrivelmente distantes que cerca de 100 milhões de milhas de suposta órbita anual ao redor do Sol não equivale a sequer uma polegada de mudança relativa de paralaxe. Que conveniente! Fomos ensinados que a aparente órbita do Sol, dos planetas e das estrelas, mas não da Lua ao redor da Terra, são todas ilusões ópticas, que de fato é a terra debaixo de nossos pés que se move, e nossos olhos é que nos enganam. Exceção especial é feita à Lua, contudo que diz-se revolver ao redor da Terra, tal como parece, já que vemos somente um lado da Lua. Fomos ensinados que isso é por causa de sua suposta rotação de 10,3 milhas por hora, de oeste a leste, que, combinada a sua órbita de 2.288 milhas por hora ao redor da Terra, é justamente a velocidade e o movimento exatos necessários para cancelar perfeitamente a suposta rotação de 1.000 milhas por hora da Terra, de leste a oeste, e sua órbita de 67 mil milhas por hora ao redor do Sol, assim criando a ilusão perfeita do lado escuro da Lua. Ah, é mesmo? Embora o Sol e a Lua pareçam ser corpos relativamente pequenos, de igual tamanho, revolvendo ao redor de uma Terra estacionária, fomos ensinados que isso também é uma ilusão óptica e que eles são de fato milhares de milhas divergentes em diâmetro. Eles dizem que o Sol tem na realidade gritantes 865.374 milhas de diâmetro, sendo 109 vezes mais amplo que a Terra, e contrário a toda experiência, experimentos e senso comum que nós é que revolvemos ao redor dele. Eles dizem que a Lua tem 2.159 milhas de diâmetro, sendo 1/4 do tamanho da Terra, e a razão de parecerem do mesmo tamanho é porque a Lua está a apenas 238 mil milhas de distância, enquanto o Sol está a insondáveis 93 milhões de milhas da Terra. E isso é justamente as distâncias e diâmetros exatos necessários para que um observador da Terra os perceba falsamente como sendo do mesmo tamanho. Não me diga, Lactâncio, em sua Sobre a Falsa Sabedoria dos Filósofos, escreveu: uma esfera onde pessoas do outro lado vivem com seus pés acima das cabeças, onde chuva, neve e granizo caem para cima, onde árvores e plantas crescem de cabeça para baixo e o céu é mais baixo que o chão? A maravilha antiga dos jardins suspensos da Babilônia se rebaixa a nada em comparação com os campos, mares, vilas e montanhas que filósofos pagãos creem estar pendendo da terra sem nenhum suporte.
David Wardlaw Scott escreveu: confesso, não consigo imaginar como qualquer ser humano em sã consciência pode crer que o Sol é estacionário, quando com seus próprios olhos ele o vê revolvendo ao redor dos céus, nem como ele pode crer que a Terra, onde ele pisa, está rodopiando com a velocidade de um raio ao redor do Sol, quando ele não sente o menor movimento. Fomos ensinados que aqueles miúdos pontinhos de luz no céu noturno, conhecidos como planetas ou estrelas errantes, são na realidade habitações físicas e globulares semelhantes à Terra a milhões de milhas de distância. Até mesmo nos apresentaram supostas filmagens daquele chamado Marte. Fomos ensinados que os miúdos pontinhos de luz no céu, conhecidos como estrelas fixas, são na realidade sóis distantes a trilhões de milhas de distância, cada qual completo com seus próprios sistemas solares, luas em órbita e planetas semelhantes à Terra, que potencialmente abrigam vida alienígena. Fomos ensinados que a Lua não tem luz própria, mas é meramente uma refletora da luz do Sol, que uns maçons da NASA na realidade andaram na Lua, que uns outros maçons da NASA mandaram rovers para Marte, que satélites e estações espaciais estão girando incessantemente em animação suspensa acima da Terra, que telescópios Hubble estão tirando fotos, planetas distantes, galáxias, estrelas, quasares, buracos negros, buracos de minhoca e outros fenômenos celestiais fantásticos. Fomos ensinados que nossos ancestrais antigos e ignorantes, por milênios, acreditaram falsamente na Terra como sendo o centro plano e imóvel do universo. Mas graças à ciência moderna e seus profetas maçônicos, como Copérnico, Newton, Galileu, Collins, Aldrin, Armstrong, nós agora acreditamos no mundo como uma gigante terra-globo oceânica, rodopiante, cambaleando pelo espaço infinito. Thomas Winchell escreveu: o ensinamento astronômico moderno afirma que o mundo em que vivemos é um globo que roda, revolve e gira para longe no espaço à velocidade de rasgar o cérebro, que o Sol tem 1,5 milhão de vezes o volume da Terra-globo e está quase a 100 milhões de milhas distante dela, que a Lua tem cerca de 1/4 do tamanho da Terra, que ela recebe toda a sua luz do Sol e é assim uma mera refletora e não uma provedora de luz, que ela atrai o corpo da Terra e assim causa as marés, que as estrelas são mundos e sóis, algumas delas com importância igual ao nosso próprio Sol e outras vastamente superiores a ele, que esses mundos habitados por seres sencientes são inúmeros e ocupam um espaço sem limites em extensão e ilimitado em duração. A inteireza desses corpos entrelaçados, sendo sujeitos e sustentados por gravitação universal, a fundação e o pai de toda a fábrica. Para mentes fantasiosas e especuladores teoréticos, e assim chamada ciência da astronomia moderna, fornece um campo não superado em qualquer ciência para a licença irrestrita à imaginação e a edificação de uma conjuração complicada de absurdidades, de modo a assombrar o simplório e deixá-lo boquiaberto com admiração, a enganar mesmo aqueles que realmente acreditam que suas suposições sejam fatos. Fomos ensinados que livros científicos como Principia Mathematica de Newton, que propõe o mito esférico heliocêntrico, são os portadores da verdade, enquanto livros religiosos como a Bíblia, que propõem uma terra plana e geocêntrica, são meramente mitos obsoletos. Fomos ensinados que o universo foi delineado de modo não inteligente e criado aleatoriamente, numa coincidência cósmica de nada, inexplicavelmente tornando-se tudo.
Fomos ensinados que através de milhões e milhões de anos de evolução acidental e casualidade, o universo do Big Bang começou a manifestar sóis, luas, planetas, depois água, depois de alguma forma a partir de elementos mortos e inertes. Organismos conscientes, unicelulares, vieram à vida, cresceram e se multiplicaram e mutaram para organismos maiores e diferentes, que continuaram a crescer, multiplicar-se e mutar, ganhando diversidade e complexidade e perdendo credibilidade, ao ponto em que anfíbios rastejaram na terra, substituíram guelras por pulmões, começaram a respirar ar, amadureceram para mamíferos, tornaram-se bípedes. Desenvolveram polegares opositores, evoluíram para macacos e então, numa adaptação fortuita final, um homem híbrido foi produzido e o resto é história humana. Thomas Winship escreveu: reúna todas as façanhas imaginárias no ar, especialmente escritas para interessar os jovens. Adicione a isso todas as aventuras maravilhosas de aeronaves registradas em Daughter of the Revolution. E acrescente nisso todas as coisas desvairadas e impossíveis encontradas nas bibliotecas de ficção atuais. E eu me atrevo a dizer que a soma absoluta não registrará nada tão completamente impossível ou tão supremamente ridículo como essa desilusão científica moderna de um globo girando para longe no espaço, em várias direções, diferentes ao mesmo tempo, a taxas de velocidade que nenhum homem é capaz de compreender, com os habitantes, alguns pendendo de cabeça para baixo e outros a vários ângulos para se ajustarem à inclinação. Enumere todos os engodos que jamais foram perpetrados. Nomeie todas as farsas que você já ouviu ou leu a respeito. Inclua todos os embutes e bolhas jamais expostos. Faça uma lista de todas as ciladas às quais a credulidade popular jamais poderia ser exposta. E você falhará em vislumbrar ou ouvir falar de um embuste tão nojento, uma farsa tão engenhosa, ou uma bolha de proporções assim gigantescas como tem sido perpetrada e forçada sobre multidões irrefletidas em nome da ciência, e como um fato provado e incontroverso pelos divulgadores da astronomia moderna. De novo e de novo, suas teorias têm sido combatidas e expostas, mas com a mesma frequência, a maioria que não pensa por si mesma tem aceito a coisa popular. Fomos ensinados que o cúmulo da estupidez e da ingenuidade era quando nossos ancestrais, ignorantes, acreditavam que a Terra fosse plana e que, se qualquer homem, de algum modo, ainda pensa que a Terra seja o centro imóvel do universo, ele deva ser o tipo mais primitivo de gnaro. Hoje em dia, o rótulo terraplanista tornou-se literalmente sinônimo de babaca e é um termo depreciativo, comum e clichê para insultar a inteligência de alguém. Ao ver um livro intitulado A Conspiração da Terra Plana, seu instinto arraigado foi provavelmente rir, zombar do mensageiro e negar a simples possibilidade. Marshall Hall disse: o que pasma você como sendo alguns dos pensamentos que pessoas teriam se, num pequeno espaço de tempo de poucas semanas, a convicção universalmente abraçada de que a Terra roda num eixo diariamente e orbita o Sol anualmente fosse exposta como um engano não científico. Mantenha em mente que uma Terra rodando e orbitando não é considerada como uma mera hipótese ou mesmo uma teoria em lugar nenhum do mundo hoje. Oh, não! Antes, esse conceito é uma verdade não questionada, um fato estabelecido em todos os livros e outras mídias por toda parte, mídia de igreja inclusive.
Copercianismo, em suma, é um conceito que é protegido numa fortificação debaixo de 50 pés de espessura de concreto científico sólido. Ele é feito para ser impregnável. É um conceito que se instalou em mentes de homens como a pedra angular indestrutível da sabedoria do homem moderno esclarecido. Praticamente todas as pessoas em toda parte foram ensinadas a acreditar e acreditam mesmo que esse conceito está baseado em ciência objetiva e raciocínio secular desapaixonado. B. Charles Brown escreveu: 99 pessoas em 100 dariam a mesma resposta à interrogação. E essa mesma resposta, trocada em miúdos, seria: a Terra é um globo que revolve ao redor do Sol. As 99 que dão essa resposta o fariam porque sabem que é o caso. Como elas sabem? Deixe essa questão ser-lhes feita e elas lançarão a você um sorriso fulminante de piedade por algo que concebem ser uma imbecilidade mental de sua parte e lhes responderão mais ou menos no seguinte estilo: sempre foi assim, nós aprendemos isso na escola. Homens espertos dizem isso e veja como astrônomos podem predizer eclipses e então perderão a paciência diante da simples ideia de a teoria globular estar incorreta. E um arrogante não pode haver dúvidas quanto a isso. Fechará tudo o que tem a dizer sobre o assunto. Agora, se ao menos os ouvidos dessas 99 pudessem ser ganhos, ter-lhes ia mostrado de uma maneira irresistível que a filosofia que discursaria sobre um mundo redondo e revolvendo é uma filosofia falsa.